Olá a todos. Bom, então hoje a gente vai falar sobre um assunto diferente, né? A gente vai cortar um pouco essa sequência de vídeos. Porém, eu ainda vou continuar colocando vídeo sobre o tema The Winter is Coming, o inverno está chegando. Mas hoje a gente vai discutir um assunto interessante. A gente vai falar sobre o Sol que impressiona a ciência. Mas por que o Sol anda impressionando a ciência? Será que é porque tem alguma coisa errada? Pois é, a gente vai discutir isso no vídeo de hoje. Porque a ciência acha que sabe de tudo sobre o universo, a ciência acha que sabe de tudo sobre o Sol, a ciência acha que sabe de tudo sobre os planetas, sobre os astros, né? E a gente vai ver que isso tá incorreto pensar dessa forma. Pois bem, então vamos lá, vamos analisar uma matéria interessante, né? E a gente vai chegar a uma conclusão. Então vamos lá. Pois bem, então essa matéria é bastante interessante e olha o que diz aqui. O Sol, ele é mais estranho do que os astrofísicos imaginavam. Uau! Então quer dizer que os caras pararam para estudar o Sol e viram que eles não têm as características que eles imaginam, não está a essa distância absurda que eles imaginam, né? Porque se o cara para estudar o Sol e o cara percebe que algo na natureza física, na natureza real que a gente observa, está incompatível com certos modelos, então o negócio começa, a chapa começa a esquentar, o negócio começa a ficar um pouco feio, percebe? Bom, então é uma matéria interessante e diz o seguinte, ó, o Sol irradia frequências de luz mais altas do que o esperado, né? E está levantando perguntas sobre características desconhecidas no campo magnético do Sol e a possibilidade e até mesmo a possibilidade de uma nova física exótica, né? Pois bem, então os caras pararam para estudar o Sol, certo? E eles estão observando, eles estão chegando à conclusão que o Sol é mais estranho do que o que eles imaginavam. Bom, vem a pergunta, será que o pessoal consegue entender o Sol? Vem a pergunta, será que o pessoal vai conseguir entender o Sol da forma correta, imaginando que ele está muito longe? Ou imaginando que ele tem aquele tamanho absurdo que eles imaginam? Ou então imaginando o formato da Terra errado? Será que eles vão conseguir entender o Sol assim? Pois é, então a gente tem que pensar, é uma pergunta, será que é possível entender o Sol da forma correta, imaginando a distância errada, imaginando a estrutura do Sol errado, imaginando o tamanho do Sol de forma errada, imaginando o formato da Terra errado, será que é possível chegar à conclusão correta do que é o Sol? Pois bem, é uma pergunta que eu levanto aqui, certo? E aqui do lado a gente vê a ilustração do Sol, que não é o Sol real, é uma ilustração criada, é um modelo, é uma ilustração criada para tentar responder a um modelo, porque se trata de modelo, não a realidade, percebe? Mas enfim, vamos ver mais coisas aqui nessa matéria que é bastante interessante e nos revela algumas coisas também. Pois bem, então, abaixo dessa ilustração aí que a gente está vendo do Sol, está escrito o seguinte, ó, que eles imaginavam, eles pensavam que as radiações gamas do Sol que vêm dos raios cósmicos, né, que estão interagindo com o campo magnético do Sol, eles estão colidindo com moléculas de gás perto da superfície, certo? Pois bem, então a gente vai ler mais coisas aqui. Bom, então continuando aqui. Bom, então aqui diz que observações de décadas de um telescópio, né, do Sol têm revelado algo misterioso, né? Tem revelado um mistério. E tem revelado o seguinte, ó, raios gama, ondas de luz com frequências mais altas que estão irradiando, né, irradiando da nossa estrela mais próxima 7 vezes mais abundantemente do que o esperado. Uau! Então, olha só, o que as observações do telescópio mostraram? Que existe ondas de luz com frequências muito mais altas que estão irradiando, né, no caso do Sol, estão vindo direto do Sol, né, que eles pensam ser a estrela mais próxima. Então, olha o que diz aqui, que essa onda de luz com frequências altas, ela tem irradiado 7 vezes mais abundantemente do que o esperado, ou seja, mais frequente do que o esperado, certo? De forma mais intensa, né? Pergunta, se essas ondas de luz com frequências altas estão sendo irradiadas de uma forma mais abundante do que o esperado, pergunta, será que o Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância? Veja bem, será que faz sentido? Pois é, então vai pensando aí, porque pensa só,
Se o Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância, que é uma distância absurda e inimaginável, como que essas ondas de luz com frequências altas estariam sendo irradiadas assim de forma tão intensa e de forma mais abundante do que o normal? É uma pergunta, será que o Sol ele não está mais próximo? Vamos mudar aí a distância do Sol, vamos mexer aí nos cálculos, vamos mexer aí na distância, vamos colocar o Sol um pouco mais para perto, será que não faz sentido? Será que não faz mais sentido se o Sol estiver próximo? Pois bem, essa é a questão que a gente tem que pensar aqui. Bom, então continuando aqui. Então, um astrofísico de partícula da Universidade de Illinois, que se chama Brian Fields, ele diz o seguinte, ó. É amazing, né? É incrível, é impressionante como nós estávamos tão espetacularmente errados sobre algo que nós deveríamos entender muito bem. Uau, olha só. Então, os caras, eles estão tão espetacularmente errados sobre o que eles achavam que entendiam muito bem. Ah, você tá de brincadeira. Não me diga, ciência. Não me diga. Oh, então quer dizer que a ciência ela achava que entendia muito bem sobre o Sol, mas agora, ó, o que está acontecendo? Os caras estão observando que tem coisa errada. Claro, pô. É como eu falei, não precisa ser um gênio para chegar a essa conclusão, que o Sol ele não está a 150 milhões de quilômetros. Mas aí o cientista não. O cientista é o bonzão, né? Tem muitos cientistas que acham que sabem de tudo, né? Pois bem, os caras vão lá, eles criam um modelo e todas as interpretações físicas, científicas, eles jogam para um modelo específico, enquanto o outro modelo, ó, eles nem sequer discutem, né? Aí o que acontece? Acontece esse tipo de coisa aqui, ó. Pois bem, como eu falei, se o cara chega à conclusão errada do Sol, do que é o Sol, é óbvio que o cara não vai conseguir entender como é o Sol da forma correta, percebe? O cara vai lá, faz a conta, cheguei à conclusão que o Sol está a 150 milhões de quilômetros. Tá, quantos anos você tem? 7? Tipo assim... Tipo, cara, é óbvio que o Sol não tá a 150 quilômetros de distância. É uma coisa tão óbvia, tipo assim, não precisa ser um gênio pra saber disso, percebe? É só usar um pouco o cérebro. Pergunta pro caipira lá da fazenda se o Sol tá a 150 quilômetros de distância. Pois é, vai pensando aí. Porra. Bom, então continuando aqui. Então, uma moça aqui, da Universidade de Ohio, que é coautora de um recente estudo, né, de um recente artigo científico que foi revisado há vários anos, né, que encontra coisas sobre os sinais de raio gama solar. Ela diz o seguinte, que nós continuamos encontrando coisas surpreendentes. E ela diz o seguinte, isso é definitivamente a coisa mais surpreendente com que eu já trabalhei. Certo? Então a cientista aqui, a moça, coautora de um artigo, ela ficou bastante surpreendida com essas questões daí, que eles estão descobrindo, certo? Pois bem. Bom, então continuando aqui diz o seguinte, ó, que não é só os sinais de raios gamas que estão mais fortes, né, do que a última teoria, do que a teoria mais antiga previa, certo? Mas diz aqui também, ó, que também se estende a frequências muito mais altas do que o previsto, né? Pois bem, então o que acontece? Eles estão percebendo que não é só sinais de raios de gama, certo? Mas eles dizem também que frequências muito mais altas se estendem, né? Muito mais altas do que o previsto. Pergunta, se se essas frequências estão mais fortes, mais altas, mais intensas do que o previsto, será que isso não se deve ao fato do Sol estar mais próximo? É a questão que eu levantei no início. Pois bem, então vocês começam a perceber que tudo faz sentido. Bom, então tem uma pessoa aqui, né, nessa parte aqui da matéria que diz o seguinte: isso provavelmente está nos dizendo que algo muito fundamental, está nos dizendo algo muito fundamental sobre a estrutura magnética do Sol. Claro, é óbvio, né? Como eu falei, os caras estão bastante surpreendidos. Por quê? Porque eles estão percebendo que eles estão muito mais errados sobre o que verdadeiramente é o Sol do que eles pensam. Estão muito mais errados do que eles pensam, né? Lucas, mas não. Todo pagão sabe que o Sol é o astro-rei, etc e tal, que ele é o astro, é o maior astro, ele é o astro que traz calor para a Terra.
E todo o universo depende do giro do Sol, porque eu sou pagão. Desculpa, pessoal, mas eu não sou pagão, tá? Não, sério, esses cientistas são loucos, cara. Não, só pode ser uma piada, sério mesmo. Bom, então para encerrar, aqui diz o seguinte, ó, que a pior coisa, né, que pode acontecer é nós encontrarmos, nós descobrirmos que o Sol ele é mais estranho e mais lindo do que nós imaginávamos, né? E o melhor que poderia acontecer é nós descobrirmos algum tipo de física nova. Bom, então a gente para por aqui. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui? Qual é a questão que eu queria levantar principal? É o seguinte, a gente tem que ver que essa matéria, ela nos revela uma coisa. Ela nos revela que muita coisa do que a ciência, né? Muita coisa do que a ciência pensa que sabe, eles estão bastante enganados, eles estão redondamente enganados. Já começa pelo formato da Terra. Então, se você tem um modelo errado, se você usa um modelo errado para o formato da Terra, será que a sua conclusão sobre o que é o Sol, será que a sua conclusão vai ser correta? Então, essa matéria, esse tipo de matéria aqui é bastante interessante porque nos mostra isso. Nos serve para nos trazer uma reflexão de que o único que sabe verdadeiramente de tudo, o único que sabe verdadeiramente de todas as coisas, da natureza das coisas, do Sol, do que é o campo magnético, etc e tal, só é apenas quem criou, o Criador dos céus e da terra. E é apenas ele que nós devemos temer. Nós não devemos temer o homem, nem a ciência, nem a NASA, nem os controladores do mundo. Eles acham, eles apenas pensam que sabem das coisas, mas eles não sabem de verdade. Então acho que é isso, muito obrigado a todos que me acompanham, muito obrigado a todos pela paciência. Os cientistas estão começando a desconfiar já que o Sol ele não é o que a gente imagina. Bom, melhor dizendo, o Sol não é o que eles imaginam, né? Porque nós aqui do canal, nós sabemos bem, né? De acordo com o que está na Bíblia, de acordo com observações empíricas e reais que a gente presencia, né, tudo testifica que o Sol está muito mais próximo. Então, muito obrigado a todos que me acompanham, eu vou ficando por aqui, por hoje é isso, muito obrigado e até mais.